Bom dia. Bora? Vamos trabalhar? Deixa eu só esclarecer uma questãozinha pessoal do online aqui. Algumas pessoas ontem não captaram bem o que eu falei sobre indicação bibliográfica. Então, só repetindo. Tem o livro do Henrique, que é esse aqui, tá? Direito de Trabalho para concurso de analista TRT MPU. Algumas vantagens, esse livro aqui é bem baratinho, certo? Esse aqui eu vou dar para alguém do presencial, depois do final da aula, ao domingo, não volta comigo na mala. Ele é bem organizado, ele tem súmulas, tem informativo TST, enfim, assim por diante. Mas o meu xodózinho mesmo, meu preferido, não só de Direito do Trabalho, como de todas as disciplinas, é o Direito do Trabalho esquematizado do Ricardo Rezende. Salvo engano, é editora Método. Cuidado só que o Ricardo Rezende é com S, não é com Z. E tá para sair a edição 2016. Eu acho ele mais completo, ele fala do posicionamento do CESP, do posicionamento da FCC, especifica as bancas, ok? Mas a obra-prima de súmulas e OJs é essa aqui, isso eu já até falei com o próprio Henrique. Não existe livro melhor no mercado do que esse aqui, em termos de súmulas e OJs. Esse livro é bom demais. Só que assim, esse livro aqui é bom para comprar, não é para você ler do início ao fim, né, o tamanho do filho. É só para você usar como fonte de consulta. Se tiver com dúvida na redação de alguma súmula, você abre, vai lá e consulta, ele explica muito legal. Tá bom? Eu tinha dado a referência também de processo de trabalho, do Renato Saraiva, que é o curso de Direito Processual do Trabalho, do professor. Deixa eu falar uma coisinha aqui ontem. Até ver que a Paty chegou ali agora, chegou também. A gente estava conversando ontem que eu acho que ficou meio confuso o negócio, vamos acertar uma historinha aqui. Regra, até porque a gente vai falar disso agora. Estabilidade é compatível com o contrato a prazo determinado, sim ou não? Regra, não. Né? A lógica do contrato a prazo determinado é ele acabar dentro do prazo e ponto final, certo? Quais são as duas exceções? Gestante e o acidente de trabalho. Aí a dúvida ficou aqui foi o seguinte. Vamos lá. Eu estou com um cara aqui, deixa eu pegar o caso aqui. Vou pegar num prazo de 90 dias, certo? Então, ó, 90 dias de contrato. Então, 30, 30, 30. Aí vamos considerar que esse cara sofreu um acidente de trabalho aqui no 30º dia, beleza? Quando ele sofre acidente de trabalho, inicialmente o contrato dele vai ser suspenso ou interrompido? Suspenso. Interrompido. Ele não trabalha e a empresa remunera os primeiros 15 dias. Concorda comigo? Então, beleza. Então, vamos lá. Aí o cara veio pra cá. 15 dias. Contrato interrompido. Se permanecer o afastamento, aí se torna o quê? Suspensão. E aí ele vai pro INSS. Não é assim que funciona? Beleza. Aí vamos dizer que esse cara fica lá no INSS, sei lá, 6 meses, gozando benefício. Aí ele ficou lá 6 meses e voltou. Se ele ficou em auxílio doença acidentário, logo em virtude de acidente de trabalho, é a súmula 378, que diz que esse cara tem estabilidade. O problema agora é como é que faz a conta dessa estabilidade. Porque o acidentado do trabalho, ele tem estabilidade durante quanto tempo? 1 ano após o retorno do benefício previdenciário. Não é assim? Tá, vamos lá. O contrato dele foi suspenso depois de 45 dias, certo? Ficou 6 meses fora. Passou, voltou, pelo menos quanto tempo ele tem que ficar? 1 ano. Tá, quando ele voltar, ele fica 1 ano e acabou? Ou ele fica 1 ano mais 45? Entendeu a pergunta? Mais 45? Vamos lá. Tem divergência doutrinária aqui. Eu vou adotar o Godinho. Beleza? Contrato de trabalho, modalidade, contrato por tempo determinado. Suspensão e interrupção do contrato a termo, garantia de emprego e acidente de trabalho. Exatamente o que ele... garantia gestante e acidente de trabalho. Exatamente o caso que ele cita. Aí o Godinho fala assim. 568. Ué. Peraí, eu vi a página errada. 5. Ué. Não, é 588.
Acidente de trabalho. As causas suspensivas, né, falamos de uma suspensão do contrato de trabalho aqui agora, podem atuar, no máximo, como fatores de prorrogação do vencimento do respectivo prazo. Prorrogar o vencimento. Estendendo o termo final, alguma dúvida que acaba? A data do retorno do obreiro ao serviço. Conclusão? Quando ele voltar, mais 45 ou acabou? Acabou. Vou repetir o Godinho. As causas suspensivas do... Ele fala, acidente de trabalho. As causas suspensivas do contrato podem atuar, no máximo, como fatores de prorrogação do vencimento. Prorrogar o vencimento. Do respectivo pacto empregatício. Estendendo o seu termo final à data do retorno do obreiro ao serviço. Então, não deixa dúvidas. Voltou, meu amigo. Acabou. Qual é o fundamento que ele usa para isso? Quem está com a CLT aí? Tá bom. Presta aqui, Claudinha. Olha que CLT bonitinha. Você encadernou? A guria é muito eficiente. 472. Cadê? 472, parágrafo 2º da CLT. Fala assim: nos contratos por prazo determinado, se o tempo de afastamento, esse é um caso de afastamento, né? Se assim acordarem as partes interessadas, se acordarem as partes, não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação. Isso se houver acordo. Então, se não houver acordo, faz o quê? Passa. Porque você sabe que vai acabar naquela data. Você só fica mais um ano porque a lei está mandando você ficar um ano. Mas não é ficar mais um ano e contar mais o prazo remanescente. Isso porque eu coloquei um contrato de 90 dias. Vamos considerar aqui que a gente colocasse um contrato de um ano. O cara se acidentou no 30º dia. 45 passou benefício previdenciário. Então ele teria aqui mais 10 meses e 15 dias. Ficou um ano de estabilidade? Um ano mais 10 meses e 15? Não, um ano, acabou. Ele já chupou os 10 meses e 15. Pati, pegou a conta. Show. Godinho, melhor referência. Tá? Aí vamos lá. Em relação a essa divergência, o Ricardo Rezende, aí por isso eu falo, o Ricardo Rezende aborda essa questão. Né? E ele fala, ó, existe divergência doutrinária. Né? Prefiro seguir o Godinho. Nesse sentido. Então, adotar o posicionamento dele. Eu acho que assim, ele é o livro de referência hoje. Né? Para evitar qualquer problema, é porque esse livro eu não trouxe para cá, porque senão fica muito pesado na mala. Eu vou me comprometer com vocês quando eu voltar ao Rio de consultar o livro do Sérgio Pinto. Eu tenho a edição nova dele lá. Ver o que ele fala em relação a isso. Mas só por cautela mesmo. Tá? O Rezende já cita que esse é o melhor posicionamento e é o posicionamento que o Godinho adota. Fundamento 472, parágrafo 2º. Então, tá claro isso aqui como é que funciona, gente? Entenderam? Beleza, show. Valeu, Claudinho. Obrigado. Legal. Bom. Vamos lá pro cantão? Chega aí, Carlos. Vamos começar a anotar a partir daqui. Vamos falar de estabilidades. Primeiro, uma questão de ordem técnica. Existe diferença, gente, entre as expressões estabilidade e garantia do emprego? Existe. Uma seria em caráter definitivo e a outra em caráter temporário.
Logo, tecnicamente, gente, estabilidade seria o caso do estável decenal. Ou seja, que hoje não tem, a gente não tem mais, né, tá lá na CLT, mas a gente não tem mais essa hipótese, já que aí o regime da estabilidade decenal foi substituído pelo quê? Pelo FGTS. Ou seja, o cara ficava 10 anos na empresa, não podia mais ser desligado, salvo no caso de falta grave, devidamente apurada em ação judicial, inquérito judicial, ok? Agora, quando você fala no caso da gestante, e aí você diz que a estabilidade dela é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ora, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, isso é definitivo ou temporário? Temporário. Então, tecnicamente, seria uma garantia no emprego. A prova normalmente faz essa diferença? Não. Chama tudo de estabilidade. Até porque no edital vem escrito estabilidade. Mas se acontecer de alguma assertiva da questão fazer essa diferenciação, olha, estabilidade é em caráter definitivo e a garantia no emprego é em caráter temporário. Então você já sabe o que é, beleza? Então vamos nessa. Então, a estabilidade seria em caráter definitivo, enquanto a garantia no emprego seria em caráter temporário. Beleza? Bom, vamos falar daquele que mais cai em prova. Dirigente sindical. Aí, olha só, gente. O que eu quero te mostrar aqui, inicialmente, em relação ao dirigente sindical? Por exemplo, tem determinados assuntos que é batata você estudar. Você vai estudar equiparação, você vai estudar a súmula 6. É certo. A FCC vai cobrar uma questão em cima da súmula 6. Você vai estudar estabilidade, dirigente sindical, a gente tem em mente a súmula 369. Deixa eu só confirmar se o número é esse mesmo. 379? Cadê? Na verdade eu queria falar da 369 mesmo. E também a 379 que pede o inquérito de apuração de falta grave. Então, quais serão as nossas premissas aqui para a gente estudar em relação ao dirigente sindical? A gente vai ter que ter em mente, primeiro, o artigo 8º, inciso 8 da Constituição, que traz a base constitucional, o artigo 543, parágrafo 3º da CLT e as súmulas 369 e 379 do TST, beleza? Então vamos nessa. Então, a gente começar o nosso estudo aqui do dirigente sindical. Vamos combinar o artigo 8º, inciso 8 da Constituição. Vamos fazer leitura também do artigo 543, parágrafo 3º CLT e súmulas 369, 379 do TST. Beleza? Show de bola. Bom, requisito para a dispensa do dirigente sindical. Vamos usar a sigla. Tem que usar IAFG. O que é o IAFG? Inquérito para apuração de falta grave, que é uma ação judicial de competência da Justiça do Trabalho, que deve ser ajuizada em quanto tempo, gente? 30 dias da suspensão do empregado. Ah, mas se não tiver suspensão do empregado, esse deixa a gente falar lá no processo de trabalho. Por enquanto, vou ficar só com essa informação. 30 dias da suspensão do empregado. Esse prazo é prescricional, decadencial, é o que, gente? Decadencial. Acabou. Se você não ajuizar a ação nesse prazo, você perde o direito. Ok? E aí, frisando que no caso é apenas para falta grave. A gente vai ver que no cipeiro, por exemplo, as hipóteses de ligamento deles são diferentes. Ok? Bom, aí vamos lá.
A estabilidade do dirigente sindical, gente, é do registro da candidatura, da sua nomeação, da sua eleição e a partir de quando? Registro da candidatura, certo? Tem prazo para você comunicar ao teu empregador que você registrou uma candidatura? Tem. Qual prazo? 24 horas. E se você comunicar 48 horas depois? Você é estável? Sempre. Se tiver dentro do contrato de trabalho. Ou seja, a comunicação ao empregador da sua candidatura pode ser realizada fora do prazo previsto na CLT, mas desde que vigente o contrato. O cara já foi demitido, mandado embora, fez TRCT, fez exame demissional. Ih, cara, eu tinha registrado minha candidatura? Esqueci de te avisar? Não, um abraço. Você tem que comunicar dentro do contrato de trabalho. Então vamos lá. Próximo tópico, já caiu algumas vezes em prova aqui. Vai falar aqui. A comunicação do registro da candidatura, a comunicação do registro da candidatura ao empregador gera estabilidade mesmo fora do prazo. Sobral. Oi, Ju. E se a comunicação for durante o aviso prévio? E se a comunicação for durante o aviso prévio? Prévio? Não, mas olha só, Ju. Antes de comunicar, você registrou. Você registrou dentro do aviso? É esse o teu exemplo? Não. Você registrou fora do aviso. Peraí, então deixa eu ver o exemplo. O exemplo é do mal. É assim, ó. Calma aí. Você está no CT a prazo indeterminado. Isso. Aí eu registrei a candidatura. Isso. Certo? Aí vamos botar aqui 2 dias depois aqui. O meu empregador me notificou da dispensa. Isso. E aí eu fiz a comunicação. Bom, o que a súmula 369 fala? Você vai interpretar junto comigo. Olha só. A súmula 369 fala assim. O registro da candidatura do empregado. 369, inciso 5. A cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade. No seu exemplo, o que ocorreu no aviso prévio? O registro ou a comunicação? A comunicação. E a comunicação no aviso prévio, o contrato ainda é válido? Então tem estabilidade ou não tem estabilidade? Tem. Entenderam o exemplo dela? Muito legal, por sinal. A súmula 369, inciso 5 fala que não pode é você registrar. É aquela lógica, cara, te deu um aviso prévio e vou lá registrar minha candidatura agora. Não. Você já havia registrado e você pode comunicar mesmo após o prazo de 24 horas, desde que o contrato esteja vigente. Show? Beleza. Então vamos nessa. Então, comunicação do registro da candidatura ao empregador. Gera estabilidade mesmo fora do prazo? 24 horas? A gente vai responder que sim, vírgula. A gente vai responder que sim. Desde que na vigência do contrato de trabalho. Desde que na vigência do CT. Gente, cabe interferência estatal no funcionamento do sindicato? Constituição? Não. Logo, quem é que define, minha pergunta é maldosa, quem é que define o número de dirigentes sindicais? A lei ou o sindicato? O próprio sindicato? Então, um sindicato pode ter 1000 dirigentes? Pode ter quantos ele quiser. O que o sindicato não pode falar é que os 1000 dirigentes serão o quê? Estáveis. Então, definir o número de dirigentes, o sindicato pode ter quantos ele quiser. Só que estáveis, a limitação é a 7. Alcança o suplente? Sim. Perfeito. Sim. Isso aí. Então, vamos lá.
Então, vou botar a próxima aqui. A. Limite no número de dirigentes estáveis. Você vai dizer que sim, e é limitado a 7. E esses dirigentes estáveis aqui alcança os suplentes. Você vai dizer que sim, também quantos? 7. Ah, tem um negocinho legal aqui. Gente, a partir de quando o sindicato adquire personalidade jurídica? Registro onde? Junta comercial não. Não tem finalidade econômica. Registro no RCPJ ou depósito dos atos constitutivos do MTE? Então vou piorar. Será que personalidade jurídica e personalidade sindical são a mesma coisa? Ah, então a gente tem que começar a navegar nessa diferença aqui. Personalidade jurídica é inerente a qualquer pessoa jurídica. Personalidade sindical é para a prática de atos privativos do sindicato, que é uma associação bombada. Por que é uma associação bombada? Porque ela representa a categoria dependendo ou independendo de autorização expressa? Independendo de autorização expressa. Logo, o sindicato ele é representante ou substituto processual da categoria? Substituto. Representar é agir em nome de outrem no interesse de outrem. Logo, se eu ajo em nome de outrem no interesse de outrem, eu dependo de autorização expressa. Agora, se eu sou substituto, eu atuo em nome próprio, defendendo o interesse de outrem. Se eu atuo em nome próprio, eu não dependo de autorização expressa. Então, ser substituto processual é mais poderoso do que ser representante processual. De novo, representar processualmente é atuar em nome de outrem, no interesse de outrem. Então, se você atua em nome de outra pessoa, ela tem que te dar uma autorização. Se você é substituto, você atua em teu nome, só que defendendo o direito de outro. Como você atua em teu nome, quem tem que te autorizar? Ninguém. E, e sendo sindicato, você deixa de ser uma mera associação que representa os seus associados e você passa a substituir os seus associados, os seus filiados. Não, quer dizer, não só os filiados, né? Toda a categoria. E olha como é que o sindicato é poderoso. Ele substitui não apenas os filiados ao sindicato, ele substitui todos os membros da categoria. Isso ele só vai passar a ter, em regra, quando ele adquirir a personalidade sindical. Mas, ou seja, é um trâmite que o sindicato tem que seguir. Primeiro ele adquire personalidade jurídica no RCPJ, Registro Civil de Pessoa Jurídica, num cartório como outro qualquer, como qualquer associação. E depois ele vai registrar os seus atos constitutivos no MTE. Por que ele tem que registrar no MTE, gente? Para o MTE verificar qual princípio? Da unicidade sindical. Porque só pode ter quantos sindicatos de base territorial? Um só. Então, o MTE deferir ou indeferir ocorre à luz se já tem ou não tem sindicato naquele local. Não é porque o MTE, não quero que essa categoria se organize. Não é isso. O MTE no base vai falar, meu amigo, já tem um sindicato aqui nesse local. Você não pode, por causa do princípio da unicidade. Mas aí vem a pergunta. Entre a personalidade jurídica e a personalidade sindical, isso demora um tempo. E você já tem dirigentes naquele sindicato ali, que estão procedendo à organização do sindicato para a obtenção do respectivo registro no MTE. Esse dirigente sindical, do sindicato que não tem registro no MTE, tem estabilidade? Você entendeu o problema aqui? Só foi no RCPJ, registrou os atos constitutivos, beleza, agora vamos partir para o Ministério do Trabalho. Já sou uma pessoa jurídica, mas agora eu preciso registrar no MTE para assumir personalidade sindical e passar a substituir minha categoria, beleza? Nesse trâmite, as empresas olham e falam assim, os caras estão se organizando em sindicato, velho. Ih, vai ter rebelião, ih, vai ter piquete, ih, vai ter greve, vou demitir todo mundo. Então, a pergunta é de prova. Sindicato, sem registro no MTE, se o seu respectivo diretor tem personalidade jurídica. Posicionamento do Godinho, sim. Alertando pelo seguinte,
Esse é o momento de maior fragilidade do sindicato. Exatamente no momento da sua formação. E é nesse momento que o ordenamento jurídico tem que proteger. Porque senão o sindicato sequer conseguiria ser formado. Então, cair na prova, perguntando, sindicato sem registro no MTE, dirigente, tem direito à estabilidade? Você vai marcar aqui? Sim. Lindo. No caso de verificar que já existe um sindicato naquela área. Então, Ju, a dúvida da Ju foi essa. Mas muitas vezes a gente tem uma discussão, por exemplo, se houve um desmembramento daquela categoria, se aquela categoria é idêntica ou conexa. Aí essa questão normalmente vai parar onde? Justiça do Trabalho, que vai decidir. Mas você concorda comigo que nesse trâmite o sindicato tem informação? Pode ser que o MTE indefira o registro, que ele fala que já tenha. Pode ser que chegue o Justiça do Trabalho e fale, não, isso é um desmembramento específico daquela área de trabalhadores, pode criar o sindicato. Está em informação, independente do MTE negar ou não o registro. Se está em informação, o dirigente sindical tem direito à estabilidade. Porque pensa na rácio aqui, o sindicato está se formando. Então ele sequer tem os poderes de sindicato ainda. É nesse momento que eu preciso protegê-lo, beleza? Mas assim, Ju, se cair em prova isso, a pergunta vai ser bem rasteira. Sindicato sem registro no MTE. Quer dizer, na verdade a FCC vai contar uma história, vai falar do dirigente sindical, do sindicato que está em formação, que foi demitido, né? A FCC gosta de contar a historinha agora, e vai perguntar se esse cara tem estabilidade ou não. Aí você vai marcar que sim, beleza? Tá? Show. Então vamos anotar. Aqui agora. Sindicato sem registro no MTE. Aí bota a perguntinha aqui. O dirigente tem estabilidade? Você vai dizer que sim. Gente, é possível transferir o dirigente sindical? Houve um depende. Um depende merece explicações, Rafa. Se não atrapalhar ou se não impedir. Se não impedir o exercício da direção sindical, tem mais um requisito. Na mesma base territorial. Show de bola. Então, vamos botar para cá. Possibilidade de transferência. Possibilidade de transferência do dirigente sindical. Tem que ser na mesma base territorial. Tem que ser na mesma base territorial. E não pode frustrar a direção sindical. Então, só dando uma recapitulada aqui em tudo que a gente já falou. Falamos da diferença técnica entre estabilidade e garantia no emprego. A estabilidade seria em caráter definitivo e a garantia em caráter temporário. Falamos do fundamento do dirigente sindical, artigo 8º, inciso 8 da Constituição, do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato, combinado com a CLT e as súmulas relevantes do TST. Tem como requisito para dispensa o inquérito de apuração de falta grave, logo, no caso, só de falta grave. Se comunicar o registro da candidatura fora do prazo de 24 horas, tem problema? Não, desde seja na vigência do CT. Há limite do número de dirigentes estáveis? Sim, 7, esse limite alcança o suplente. Sindicato sem registro no MTE, o dirigente tem estabilidade, tem momento de maior fragilidade do sindicato e é possível transferir o dirigente desde ser na mesma base territorial e não frustre a direção do sindicato. Show? Vê se tem mais algum aqui para eu poder falar. Tem. Eu sou Claudinha motorista.
E eu sou do sindicato dos motoristas, certo? E eu trabalho no Santander. Minha chefe é a Mariana Sobral. Nunca! Tenho medinho dela. E lá no Santander, Claudinha, eu sou bancário, trabalho no caixa. E fui eleito dirigente do sindicato dos motoristas. Sou estável? Não. Por quê? Porque eu não exerço na empresa a atividade para a qual eu fui eleito no sindicato. Então, se eu sou de uma categoria diferenciada, motorista, eu só vou ter estabilidade se eu exercer aquela atividade dentro da empresa. Show de bola. Vamos colocar aqui a súmula 369, inciso 3. Vamos lá. O empregado de categoria diferenciada. Exemplo, motorista. Esse cara aqui vai ter estabilidade só se exercer na empresa atividade pertinente à respectiva categoria diferenciada. Só se exercer na empresa, atividade pertinente à respectiva categoria diferenciada. Eu sou da base territorial da Grande Porto Alegre e a minha empresa extinguiu as atividades aqui na Grande Porto Alegre. Permanece minha estabilidade? Então, extinta a atividade empresarial, logo se perde a lógica de manutenção da estabilidade do dirigente sindical. Show! Extinção da atividade empresarial. Extinção da atividade empresarial na base territorial do sindicato. O que ocorre aqui? Fim da estabilidade. Bom, chega. Vamos dividir aqui agora. Bom, vou revisar esse quadro aqui para a gente poder seguir. Diferença técnica entre estabilidade e garantia no emprego, estabilidade em caráter definitivo ou garantia no emprego em caráter temporário. Fundamento constitucional de dirigente sindical, artigo 8º, inciso 8, combinado com 543, parágrafo 3º do CLT, súmulas 369 e 379. Qual é o requisito para dispensar o dirigente sindical? Inquérito de apuração de falta grave. Claro, só se cometer falta grave. Comunicação da candidatura ao empregador gera estabilidade mesmo fora do prazo? 24 horas? Sim, desde na vigência do contrato. Há limite de número de dirigentes estáveis? Sim. 7. Alcance suplente? Sim.
Sindicato sem registro no MTE, dirigente tem estabilidade, sim, momento de maior fragilidade sindical. Possibilidade de transferência desde que na mesma base territorial e não pode frustrar a direção sindical. Empregado de categoria diferenciada, exemplo motorista, estabilidade só se exercer na empresa atividade pertinente à categoria diferenciada. Extinção da atividade empresarial na base territorial do sindicato. Fim da estabilidade. Alguma dificuldade, gente? Sossegada. Carlos, vamos para esse lado de cá do quadro agora. Deixa aquele cantinho ali, depois eu vou para lá. Vamos nessa. Bom, vamos falar do CIPA agora. Cipeiro. Bom, primeira coisa em relação ao cipeiro, quero saber o prazo. Aí de novo vem a pergunta. Registro da candidatura, nomeação, eleição, quando? Cipeiro também é registro? É? É. Registro da candidatura até quando? Um ano no final do mandato? Cabe reeleição? Quantas? Só uma? Sim, beleza. Vamos lá. Então, cipeiro, o registro da candidatura até um ano final do mandato. Sendo que em relação a esse mandato, cabe uma reeleição. Cabe. Bom, fundamento do cipeiro é o mandato de 3 anos, dirigente. Artigo 10, inciso 2, a linha B de bola do ADCT. A das disposições constitucionais transitórias. A garantia do cipeiro, gente, ela é uma garantia forte como a do dirigente sindical, só não pode ser dispensado no caso de falta grave? Como é que o artigo 10, 2b do ADCT fala? Diz que não cabe dispensa o quê? Não, que não cabe. Arbitrária. Não cabe dispensa arbitrária. Mas logo vai caber dispensa por razões de ordem quê? Técnica, disciplinar, econômica e tá faltando um. Quem tem a Constituição aqui? Tem a Constituição aí, Claudinha? Aqui na frente ninguém... Dá uma 10.2b aí pra mim. Vê quais são os motivos. Vê a redação pra mim do dispositivo. Do ADCT. Inciso 2, B de bola. Cipeiro. ADCT. B da gestante? Fica vedada a dispensa arbitrária sem justa causa. É 165 da CLT. Mas aí no ADCT do empregado eleito para o cargo. Ah, o cipeiro é A? Ixi. Eleito para a direção de comissão interna de prevenção de acidentes, desde o registro da candidatura até após o final do seu mandato. Fica vedada a dispensa arbitrária sem justa causa. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Ele só fala isso aí? Então os motivos estão na CLT. Então agora me dá a CLT aqui. Quais são, Josi? É disciplinar, não lembro todos agora. Desde que não se funde em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Ou seja, se eu tiver um motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, eu posso desligar um cipeiro? Posso. Perfeito. Isso aí. 165, parágrafo único da CLT. Então vamos colocar aqui. 10.2a do ADCT combinado com artigo 165, parágrafo único CLT. Ou seja, no 10.2a, veda, dispensa
arbitrária ou sem justa causa. Obrigado, Claudinha. Então, gente, considerando a lógica do 165, não é arbitrário. Perdão, não é arbitrária. A dispensa, quando ela se funda em motivos técnicos, em motivos econômicos, em motivos financeiros ou em motivos disciplinares. Ah, eu tenho uma pergunta legal para te fazer aqui. Da matéria que é mais legal, o processo. Me dá um minuto de atenção aqui rapidinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Digamos que você demita um cipeiro alegando motivos financeiros. Certo? Temos práticos? Pode fazer isso? Pode. Porque a lei vai dizer no 65 parágrafo 1, nesse caso, não vai ser dispensa arbitrária, você tem um motivo financeiro. Então você foi lá e desligou o cipeiro. Aí o cipeiro, o que ele faz? Ele entra com uma ação judicial, pedindo a sua reintegração, alegando que a dispensa dele foi arbitrária. De quem é o ônus da prova? Estou dando um problema prático aqui, você entendeu para resolver? O cara virou um belo dia, chamou ele no RH, falou, filho, ó, o pau tá quebrando aqui na empresa, o negócio tá ruim. Game over. Vaza. Aí o cipeiro fala, essa dispensa é arbitrária, eu era perseguido. Eu já fiz reintegração de cipeiro. Por exemplo, além da parte, tem mais alguém que é o Jaf aqui na sala? O Jaf também. Reintegração, saco. A reintegração, cara, na prática, ela é feita de maneira errada. Por quê? Na prática, você pega um mandado de reintegração, dá a mão pro trabalhador e tem que levar ele lá na empresa, igual criança. É ridículo isso. É ridículo. Porque assim, o que tecnicamente é reintegração? A restauração do contrato de trabalho, concorda comigo? Só que a restauração do contrato de trabalho ocorre por ordem do oficial de justiça ou do juiz? Do juiz. O oficial só está comunicando o ato. Então eu sequer precisava levar, mas não, tu marca com o cara. Ele vai do teu ladinho. Aí você imagina o cara do RH te recebendo na empresa, o cara que foi demitido. Pô, o crime é péssimo, é péssimo. As pessoas não se olham. O que eu já expliquei lá na vara de trabalho? Filho, quando sair reintegração, você só faz uma comunicação, você não precisa nem ser profissional de justiça. Você intima a empresa que o contrato está vigente. Se a empresa vai botar o cara para trabalhar ou não, isso nada muda. Eu já tive um DR desse com o gerente de RH. O que ele vai fazer aqui? Eu falei, meu amigo, o que ele vai fazer eu não sei. O contrato dele está vigente. Se quiser mandar ele para casa, você pode mandar. Aí é contigo, entre você e ele na justiça depois. O que ele vai fazer não cabe a mim te analisar. Eu estou te comunicando que ele está reintegrado. Então, tecnicamente, o que o oficial faz nada mais é da ciência do ato processual praticado pelo magistrado. Que sequer precisava ser feito por oficial de justiça, mas não sei porque existe essa praxe de pedir um mandado de reintegração e o oficial tem que pegar o carinha pela mão lá e levar lá na empresa e entregar na RH para agora faz o que você quiser com o cara aí. Entendeu? Na prática acontece isso. Bom, mas aí, pegando esse caso de cipeiro aqui agora que eu lembrei dele. Se ele foi dispensado, com alegação de motivos financeiros, e ele acha que não, que na verdade a dispensa dele foi arbitrária e entra com a reclamação trabalhista, eu quero saber de quem é o ônus da prova. Reclamante ou reclamada? Você vai falar assim, reclamante, porque seria fato constitutivo do seu direito, né? Na verdade, o que se interpreta em relação a esse dispositivo? Concorda que essa garantia aqui é mais frágil do que a do dirigente sindical? Sim. Mas, se forem alegados motivos técnicos, econômicos, financeiros, disciplinares, uma maneira de você fortalecer essa garantia é impondo à reclamada o ônus de provar. Então, se a reclamada alegar, meu amigo, ela vai ter que provar. Aí olha o pepino que ela assume nesse caso. A empresa tem 5.000 funcionários. Crise financeira. Ah, demitiu só o cipeiro. Ah, mas por que tem 4.999 aí, meu amigo? Por que você demitiu logo ele? Então você acaba fortalecendo. Quando você traz o ônus da prova reclamada, você entendeu o jogo que se faz aqui? Você acaba fortalecendo a garantia do cipeiro.
Mas, ó, beleza, demite o cara, mas tu vai ter que provar em juízo depois que era motivo financeiro, por exemplo. Tinha um monte de gente da empresa que não estava, por que você foi demitir exatamente ele? Beleza? Então, já adiantando aqui em relação a esse tópico, ônus da prova em RT, reclamação trabalhista, é da reclamada, de provar que houve um motivo técnico, econômico, financeiro ou disciplinar. Beleza. Gente, todos os membros da CIPA têm estabilidade? Não, só os o quê? Que são eleitos. Todos os membros? Não. Só os eleitos. Inquérito de apuração de falta grave? Quem dá mais? Eu ouvi um não já. Inquérito de apuração de falta grave, demitir esse cara? Não? 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 Não. Beleza. E a FG? Não. Aí, essa pergunta agora é fácil, né? Já viu antes ali. Extinção do estabelecimento, gente. Permanece estabilidade? Não. Não permanece nem para o dirigente sindical, quanto mais para o cipeiro. Extinção do estabelecimento. Permanece a estabilidade. A gente vai dizer que não. Posso revisar tudo? Vamos lá. Carlos, vou revisar aquele quadro lá. Depois eu vou ver nesse aqui, tá? Não sei se a galera em casa está copiando ainda. Mas eu vou voltar nesse quadro aqui. Vamos lá. Cheguei. Solta a canetinha rapidinho aí. Ó. Diferença técnica de estabilidade e garantia do emprego como é definitiva ou temporária. Em relação ao dirigente sindical, artigo 8º da Constituição. Do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Só podendo ser dispensado no caso de falta grave, apurado em inquérito judicial. Comunicação do registro da candidatura ao empregador gera estabilidade mesmo fora do prazo? 24 horas? Sim, desde que na vigência do CT. Há limite de dirigentes estáveis? Sim, 7. Posso ter quantos dirigentes eu quiser, só que estáveis no máximo 7, alcançando 7 suplentes. Sindicato sem registro no MTE, dirigente tem estabilidade? Sim. Possibilidade de transferência, se for mesmo a base territorial e não pode frustrar a direção sindical. Beleza? Empregado de categoria diferenciada, é motorista. Tem estabilidade? Só se exercer na empresa atividade pertinente à categoria diferenciada. Extinção da atividade empresarial na base territorial do sindicato gera o quê? Fim da estabilidade. Cipeiro, do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato, cabendo uma reeleição. Artigo 10.2a da DCT, combinado com 65, parágrafo único. Veda dispensa arbitrária ou sem justa causa. Não fala que é só no caso de falta grave. E o 65, parágrafo único, vai dizer que não é arbitrário por motivos técnicos, econômicos, financeiros e disciplinares. Logo, é uma estabilidade mais frágil. Entretanto, se fortalece ao atribuir à reclamada o ônus da prova, no caso de dispensa nessas hipóteses. Alcança todos os membros? Não, só os eleitos. Precisa ter inquérito de apuração de falta grave? Não. E eventual extinção do estabelecimento, a estabilidade permanece? Não. Bem tranquilo até agora, gente? De boa, né? O pessoal já copiou tudo desse lado aqui. Eu queria aproveitar aquele quadradinho ali. Pode ser? Vamos voltar aqui. Vou botar um que é pequenininho aqui. Vamos colocar aqui do acidente de trabalho.
Acidente de trabalho. Bom, primeira coisa, em relação ao prazo, que é de 12 meses após cessar o benefício previdenciário. A gente já comentou hoje, né? Voltou do benefício, 12 meses com a estabilidade. Ah, gente, como é que tá aquela questão do afastamento por 15 dias, por 30 dias? Lembra que uma história dessa? Que o afastamento tinha passado para 30? Voltou para 15? Cara definitivo? Sim, a MP caiu, tá? Então hoje a gente não tem mais aquele problema. Então, em termos de requisitos, eu tenho que ter um afastamento por mais de 15 dias e eu tenho que perceber auxílio doença acidentário. Só que tem uma gracinha aqui. É possível eu gozar de estabilidade mesmo sem afastamento por mais de 15 dias? Mesmo sem esses requisitos apresentados aqui? No caso de quê? Doença ocupacional, doença profissional, aquela que se manifesta após, depois. Perfeito. Isso aí. Então, vou botar aqui. Em relação aos requisitos, salvo doença profissional. Já falamos hoje, o acidente de trabalho alcança mesmo o contrato de trabalho a termo? Sim ou não? Você vai dizer que sim. Súmula 378, inciso 3 do TST. E a última pergunta do mal. Nesse caso, suspende o prazo do contrato a termo? Suspende o prazo ou o prazo corre direto, gente? Corre direto. Então, suspende o prazo? Lá no início da aula que a gente falou. Não. Então, quando voltar depois dos 12 meses... Calma aí, não, essa pergunta tá mal feita. Senão tá parecendo que eu estou falando do momento que ele está afastado. Eu estou falando, na verdade, do retorno, né? Quando ele retornar na estabilidade, suspende a contagem do contrato a termo? Não. Então, quando ele voltar, o prazo vai correr normalmente e quando terminar a estabilidade, vai terminar o contrato. Então, peraí, deixa eu melhorar a pergunta. Doze meses de estabilidade. Suspende, agora sim, o prazo do contrato a termo? Você vai dizer que não. Não vai contar 12 meses e mais o que faltava. O prazo segue direto. Gente, tá calor aqui, é impressão minha. Então melhor deixar o OBS, né, Josi? Então vamos botar aqui, salvo acordo expresso. Salvo acordo expresso.
E esse acordo expresso, ele vem com fundamento no 472, parágrafo 2º, CLT. Show? Eu gosto dessa ação de estabilidade, acho ele bem sossegadinho para fim de prova, né? Não gera muito problema, não. Tem suplente na CIPA também, né? Alcance suplente também, não botei aqui, né? Então, peraí. Cadê a caneta preta? Gente, ontem à noite o Emiliano me levou num lugar. Vou falar pra vocês aqui. Eu acho que é perto da Padre Chagas. Chocólatra. Cara, saí da dieta, velho. Saí da dieta com vontade, com convicção. Cara, bom pra cacete, velho. Nossa. Aí a gente tentou ir lá naquela churrascaria, não tava aberta. Aí a gente foi a outra, que era legal, mas não era igual. Mas assim, pô, eu não sei, velho. Eu saio entrando, saio cumprimentando os gaúchos, não presta atenção no nome do lugar. Vou perguntar pra ele, foi legal, mas não foi igual. Aí ele falou assim, aí eu tava vendo, falou pro menino, quer saber, já comi uma carne aqui, eu vou comer uma sobremesa. Ele, Sobral, se é pra sair da dieta, sai direito, vou te levar num lugar. Eu falei, esse gaúcho aí, caramba, cara, gordinho gosta de comer junto. Mas que doce, velho. Comi um brownie lá, nossa senhora, feliz da vida. Agora eu só fiquei meio assustado, porque um browniezinho desse tamanhozinho assim, né? Então vai no dia Gondim. Vai no dia Gondim. É que fácil gastar, né? Mas é mais gostoso que esse ainda. Média 1000 folhas. São 1000 folhas. São 1000 folhas. Bem fininha. É que Deus precisa comer bem devagarinho, né? E cada mordida dá dor no coração, né? Você tá... No bolso. No bolso sai bastante. Vai dar pra domingo, lá domingo da noite. A gente volta com a... Tá, eu queria só achar o fundamento, achei aqui. Gente, ó, vamos só tomar um cuidado. Vem cá. Que essa questão do suplente da CIPA não é disposição legal expressa, né? É TST. Tá, então vou anotar aqui com essa observação, tá? Registro da candidatura, todos menos só os eleitos. Já vou botar aqui. Então vou botar aqui. Suplentes. Sim, conforme TST. Bora, vamos revisar essa história aí? 339, né? Show. Posso revisar, gente? Bora? Então lá no primeiro quadro, chega aí. Tudo de novo. Faltou o que a gente completou ali. Diferença técnica entre estabilidade e garantia no emprego. Uma é definitiva, outra é temporário. Dirigente sindical, artigo 8º, inciso 8, do registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Requisito para dispensar inquérito de apuração de falta grave. Ajuizado em até 30 dias da suspensão do empregado. Prazo decadencial.
Se comunicar a candidatura ao empregador gera estabilidade mesmo fora do prazo? Sim, desde na vigência do contrato de trabalho. Há limite no número de dirigentes estáveis? Sim, 7. Alcance os suplentes? Sim. Sindicato sem registro no MTE. Dirigente sindical tem estabilidade? Tem. Possibilidade de transferência se for na mesma base territorial e não pode frustrar a direção sindical. O empregado de categoria diferenciada, motorista, tem estabilidade? Tem, mas só se exercer na empresa atividade pertinente à categoria diferenciada. Extinção da atividade empresarial na base territorial do sindicato, fim da estabilidade. Acidente de trabalho, prazo 12 meses após cessar o benefício. Requisitos, a faixa por 15 dias, mais a percepção do auxílio-doença, salvo no caso de doença profissional, aquela que se manifesta depois. Mesmo no contrato a termo, sim, súmula 378, inciso 3 aqui. E os 12 meses da estabilidade, suspende a contagem do prazo do contrato? Não, salvo se tiver acordo expresso entre as partes. 472, parágrafo 2º. Cheguei, Carlos. CIPA, registro da candidatura até 1 ano no final do mandato, cabendo uma reeleição. Artigo 10.2a ADCT, veda dispensa arbitrária ou sem justa causa, uma garantia mais frágil do que a do dirigente sindical. Não se requer AFG, logo não é arbitrária se for por motivos técnicos, econômicos, financeiros ou disciplinares. O ônus da prova é da reclamada na eventual reclamação trabalhista. Alcance suplente, súmula 339, eventual extinção do estabelecimento, também extingue a estabilidade. Beleza? Rafa, empresta o resumo aqui. Quem está com o material de ontem aí? Tá, empresta aqui. Bom, se eu pedir o material da aula de ontem, você já sabe o que vai acontecer, né? E hoje eu tenho certeza que vai ser positivo, não vai? Você dormiu bem, né? A gente retomou. O amor tinha acabado de manhã, voltou à tarde. Ele vai permanecer o feriado inteiro agora. Beleza? Vamos lá. Filho, vamos começar por hoje. Existe diferença técnica entre estabilidade e garantia no emprego? Sim. Estabilidade em caráter? E a garantia no emprego? Temporário. Beleza. Dirigente sindical tem estabilidade a partir de quando? Registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Salvo se cometer falta grave. Apurado em o quê? Inquérito judicial. Beleza, foi. Se comunicar o registro da candidatura fora do prazo da CLT, qual o prazo da CLT? 24 horas. Perde estabilidade? Não, desde que a comunicação seja no prazo do contrato de trabalho. Beleza. Há limite no número de dirigentes estáveis? Sim. Máximo? 7. E suplente? 7. Também, beleza. Tem possibilidade de transferência do dirigente sindical? Sim. Desde que na mesma base territorial e não pode frustrar a direção sindical. Beleza. Empregado de categoria diferenciada, motorista, tem estabilidade? Um motorista que trabalha no banco e é bancário? Não, porque ele tem que exercer na empresa a mesma atividade. Beleza, foi. Extinção da atividade empresarial na base territorial do sindicato. O que acontece? Fim da estabilidade. Beleza, foi. Cipeiro, estabilidade a partir de quando? Registro da candidatura até 1 ano do final do mandato. Cabe reeleição? Sim. Quantas? Uma. O artigo 10.2a ADCT veda a dispensa, permite a dispensa apenas no caso de falta grave? Não, ele veda a dispensa o quê? Arbitrária ou sem justa causa. E não seria arbitrária uma dispensa fundada em motivos o quê? Técnicos, econômicos, financeiros, disciplinares. Se a empresa alegar motivo financeiro e dispensar o cipeiro, de quem é o ônus da prova numa eventual ação judicial? Reclamante ou reclamada? Reclamada, beleza, foi. Todos os membros da CIPA? Não. Só os membros o quê? Eleitos. Alcance suplente? Sim. Previsão legal ou TST? TST. Súmula? 339, beleza. Extinção do estabelecimento, permanece estabilidade? Não. Não, beleza. Acidente de trabalho, qual o prazo da estabilidade? 12 meses após a cessação do benefício previdenciário. Quais são os requisitos? Afastamento por mais de 15 dias e percepção de auxílio-doença acidentário. Sempre? Salvo no caso de doença profissional. Beleza. Tem essa estabilidade mesmo no contrato a termo? Sim. E aí, se você, num contrato de 90 dias, 30 dias sofre acidente, 15 dias afastado pela empresa, 16º dia, contrato suspenso, fica 6 meses de auxílio-doença acidentário, volta, tem 12 meses de estabilidade? Sim. 12 meses mais 45? Não. Porque regra vai suspender a contagem do prazo determinado?
Não, salvo se houver o quê? Acordo entre as partes. Perfeito, foi. A homologação do pedido de demissão deve ser feita onde? Sindicato ou autoridade do MTE. Para qualquer funcionário? Que tenha mais do que 1 ano de serviço. Existem órgãos substitutivos? Sim. Quais são? MP, Defensoria, Juiz de Paz. Perfeito. O instrumento de rescisão ou recibo de quitação tem que ter 2 requisitos. Quais? Natureza da parcela e o respectivo quê? Valor. Perfeito. Forma de pagamento em dinheiro ou cheque visado e se tratando de analfabeto em dinheiro. Beleza, foi. Cabe compensação na hora da rescisão? Sim. Limitada a quanto? 1 mês de salário. 1 mês de remuneração. Prazo para pagamento no aviso prévio trabalhado. O primeiro dia útil após o término. Prazo para pagamento no aviso prévio indenizado. 10 dias da notificação da dispensa. Assistência na rescisão contratual. Ônus para quem? Para ninguém, nem reclamante, nem empregado, nem empregador? E cláusula coletiva, pode estabelecer esse ônus? Beleza. Se não pagar no prazo, tem que pagar uma multa no valor de 1 salário que vai se reverter em favor do sindicato. Em favor do empregado. Beleza. Cara, olha que lindo, cara. Tá vendo? Perfeito, cara. Não deixa o amor acabar. Não deixa. 479, 480, 481. É isso aí, Rafa, tem que lembrar. Eu virei de eu tenho que lembrar. Botei a mão esquerda aqui, tem que lembrar. O 479 é a extinção antecipada do contrato a termo pelo empregador. O 480 é pelo empregado e o 481 é a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. Quando o empregador extingue antecipadamente, ele tem que pagar uma indenização que equivale a metade do que falta. Se faltam 22 meses, tem que pagar 11 meses. Tem que pagar também indenização de 40% da FGTS? Sim. Mas se o empregador rescindir antecipadamente, tem que pagar eventuais prejuízos. Logo é se houver. E esse prejuízo tem limite? Sim. Ao que ele receberia em idênticas condições. E o que ele receberia? Metade das remunerações até o término. Beleza, foi. Mas se eu não quiser essa história de pagar metade até o final, é só eu colocar no contrato a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. Porque eu vou transformar aquela rescisão do contrato a prazo determinado em indeterminado. Logo eu vou ter que pagar apenas o quê? Aviso prévio. Perfeito, lindo, o amor continua. 482, justa causa. Improbidade é ato de falsidade. Só contra o patrimônio da empresa? Não. Empresa ou de terceiro. Perfeito. Incontinência de conduta é violação moral de ordem sexual. É o tarado do e-mail. Enquanto mau procedimento é violação moral que não tenha conotação sexual. Beleza? Negociação habitual. Não existe mulher feia. Existe mulher que não conhece os produtos da linha Jequiti. Tem que causar prejuízo ao empregador? Não, é apenas sem permissão. Já a concorrência desleal tem que causar o quê? Prejuízo, beleza. Desídia é o relaxado, é o desleixado, mas exige um comportamento o quê? Reiterado. Qualquer condenação criminal transitada, julgada e seja justa causa? Não. Condenação criminal transitada, julgado que tem ou não tem havido alguma coisa? Não tem havido o quê? Suspensão da execução da pena. Embriaguez habitual. Bebo todo final de semana, eu sou muito louco, mas chego inteiro no trabalho segunda-feira. Sou demitido? Não. Porque tem que repercutir no meu contrato de trabalho. E embriaguez de serviço, quantas vezes? Uma vez só. Indisciplina, ordem geral ou individual? Geral. Enquanto a subordinação é ordem? Específica. Agora, se eu tenho uma ordem, uma parte da empresa, isso é indisciplina ou insubordinação? Indisciplina, perfeito. Abandono de emprego, ausência por mais de 30 dias, com intenção de abandonar, frisando que a lei do empregado doméstico fixou o prazo de 30 dias. Beleza, plá. Eu adoro jogar no bingo de final de semana, Claudinha. Jogos de azar. Só que nesse caso eu sou demitido? Não. Só se houver o quê? Repercussão no contrato de trabalho. Beleza. Rescisão indireta.
A empregada, secretária, que foi obrigada a manter relações sexuais com o cliente, vira para o empregador e fala assim, estou te dando uma rescisão indireta. É assim que funciona? Não, tem que reconhecer em juízo. Beleza. Exigir trabalho superior às forças em relação ao menor e à mulher, força muscular contínua, mais de 20 quilos, ou força muscular de uso ocasional, 25 quilos. Beleza. Ou exigir, como é que é o último lá? Meta em tempo extremamente o quê? Curto, beleza. Tratado pelo empregador ou pelos superiores com rigor excessivo, impedir o uso de quê? Banheiro, beleza. Correr perigo de mal considerável, não fornecer o quê? EPI. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato, atraso de salário. Jurisprudência tem entendido o prazo de 3 meses. Um outro exemplo seria a falta de recolhimento do FGTS. Quais são as duas hipóteses em que o empregado, mesmo na rescisão indireta, pode continuar trabalhando? Não cumprir o empregador as obrigações do contrato, essa que a gente falou agora. Reduzir o trabalho, sendo este por peça ou tarefa que afete sensivelmente os salários. Beleza, foi, mas tá lindo, cara, eu tô te amando demais. Eu tô completamente apaixonado por você, mas isso pode acabar numa fração de segundo. Não se esqueça disso. Continua. Culpa recíproca, o fato do príncipe, depois fala aqui nas verbas decisórias. Beleza, tá. Isso não fala agora. Tá. 4. Agora eu preciso apagar aqui, senão eu vou... Pode dar o quadro branco. Não me induzir em erro. Beleza. Chega aí, Carlos. Verbas decisórias. Todas. Primeiro aqui foi extinção do contrato a termo. A extinção normal. Eu quero primeiro cada tópico. Tu vai tirar onda agora. Vai falar tópico por tópico. Depois você vai completar os tópicos. Com essa disposição, Ju. Vamos lá. Agora a extinção do contrato a termo. Promovida pelo empregador. Promovida pelo empregado. Então, acabei com o contrato a termo. Agora aqui vem a resilição, depois vem a resolução. Resilição com ou sem motivo? Sem motivo, imotivado. Resolução com motivo. Resilição, quantas hipóteses? Qual é a primeira? Dispensa sem justa causa e pedido de demissão. Resolução com motivo, primeiro. Dispensa com justa causa, rescisão indireta e culpa recíproca. Formas atípicas. Qual era a primeira que estava aqui? Fato do príncipe. Segunda, rescisão, que é no caso de nulidade. Não me deixa mugindo agora. Morte do empregado. Morte do empregado. Morte do empregador, pessoa física, que pode gerar fim da atividade ou sucessão empresarial. E se tiver fim da atividade, equivale a extinção da empresa. Coisa linda do pai, você, filho. Volta pra cá, vai. Completa o quadro pra mim agora. Se eu tô na extinção a termo normal, paga férias? Sim. 13º? Sim. Salário? Sim. Saca FGTS? Sim. Mais o quê? Só. Acabou. Se eu tô na extinção antecipada do contrato a termo motivo pelo empregador, vamos lá. Paga os 3? Sim. Quais são os 3? Salário, férias, 13º. Paga metade do que faltar até o término do contrato, mais a indenização do FGTS. Saca FGTS? Sim. Perfeito. Agora, se for empregado que deu causa, recebe salário? Sim. Férias? Sim. 13º? Sim. Mas tem que indenizar eventuais prejuízos. Se é eventual, é se houver, ilimitado ao que ele receberia em idênticas condições. Beleza, foi. Tá. Resilição. Sem motivo. Dispensa sem justa causa. Recebe o quê? Então vamos falar tudo. Salário, férias, 13º, aviso prévio, saque do FGTS, indenização do FGTS, seguro-desemprego, se atendidos os requisitos previstos em lei. Dispensa sem justa causa, pedido de demissão. Salário, férias, 13º, o que mais? Só. Resilição foi resolução, dispensa por justa causa. Salário? Sim. Férias? Sim. Só as férias vencidas. Não recebe férias proporcionais. Foi. Dispensa por justa causa, rescisão indireta. Recebe o quê?
Tudo. Igual ao quê? Dispensa sem justa causa. Culpa recíproca, salário? Férias? Eu falei que é sensível. Recebe as vencidas integral e a proporcional metade. 13º? Metade. Aviso prévio? Metade. Indenização da FGTS? Metade. Saco a FGTS? Fato do príncipe. O Estado paga tudo. O Estado paga o quê? Verbas decisórias, que são aviso prévio e indenização do FGTS. Enquanto o empregador vai pagar as verbas contratuais, que são salário, férias, 13º. Beleza, foi. Lá. O caso do fato do príncipe. Vai ter saco da FGTS? Sim. Acho que eu falei só para alguns isso aqui no final, né? Sim, porque que vale o quê? Fala, Thaís. Ah, não, Thaís, você tá me zoando, velho. Ai, nada. Bota o chimarrão pra funcionar aí, velho. Pede ajuda pro universitário do teu lado. Equivale a força maior. Beleza, foi. Força maior, tá? Falei aqui do fato do príncipe. Aqui embaixo agora é rescisão. Rescisão é no caso de nulidade. Quantos exemplos? 2. O trabalhador da administração pública contratado sem concurso recebe salário? Sim. Só. Mais depósito do FGTS. Esse entendimento é chancelado pelo STF? Sim. E é sumulado pelo TST? Sim. Qual é a súmula? 363. Seu fraco. Vamos lá. Morte do empregado. Os herdeiros... Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá ficando empolgado demais. Tá pulando as coisas. Trabalho do menor de 14 anos. Recebe tudo? Sim, só que a nulidade é pronunciada com efeitos o quê? Ex nunc, ou seja, não retroage, então você prejudicaria o empregado menor. Perfeito. Morte do empregador, os herdeiros recebem salário? Sim. Férias? Sim. 13º? Sim. Aviso prévio? Não. Saca FGTS? Sim. Beleza, show. Tá, morte do empregado foi morte do empregador. Com o fim da atividade empresarial, equivale à extinção da empresa, logo recebe o quê? Tudo. Agora, se houver sucessão empresarial, o empregado é obrigado a continuar? Não. Pode se desligar, não pode? Aí recebe salário? Sim. Férias? Sim. 13º? Sim. O que mais? Saca o FGTS, mas não recebe o quê? Indenização de 40% e não precisa conceder... Porra, filho, olha só. Ontem à noite, né, cada 10h30 certinho, eu nem sei se eu podia falar dele, mas eu vou falar, mesmo assim. Não vou citar nomes, não. Entrou em contato comigo, na verdade, a esposa de um menino entrou em contato comigo, né, dizendo que o marido dela estava inscrito no meu curso, mas estava com dificuldade para estudar. Aí, pela forma que eu vi o e-mail, eu falei, cara, me dá o contato dele que eu vou chamar ele no Facebook e a gente vai trocar ideia. Aí ele apareceu ontem umas 11 horas da noite. Aí eu fui e fiz uma chamada de vídeo pra ele. Ele não acreditou. Ah, professor, você tá falando comigo? Eu falei, sou eu, cara. Eu não. Eu pensei que era a sua equipe, me atendia. Não, sou eu, cara. Tá me vendo aqui? Sou eu que tô falando contigo. Aí eu comecei a conversar com o cara. Pô, velho, o cara é um moleque brilhante, moleque novo, cheio de aprovação, já é servidor público e tal, mas, enfim, por questões da vida, né, tava com dificuldade pra poder manter o estudo. Aí a gente bateu um papo lá, foi super saudável, super, super legal. Então, assim, gente, é fato. Eu, como dou aula em muitos lugares... tem turma que você olha e fala assim, pô, essa galera aqui, todo mundo é capaz de chegar, mas vai sofrer muito para chegar. Pô, não é o caso de vocês, cara. Olha que lindo foi isso agora. Todas as aulas revisadas redondinho, tudo bonitinho, respondendo tudo. Mas para isso, pela zilionésima vez, eu sei que eu sou um mala e sou com convicção. Não deixa de revisar o seu conteúdo. É um desperdício um cara como você não estudar. Beleza? Então o amor está no ar. Vai tomar um café.